Bom, a proposta dessa conversa é trazer uma conversa um pouco mais longa sobre alguns assuntos muito importantes. Na minha perspectiva, um dos assuntos mais importantes que a gente precisa conversar junto, pensar junto, mas acima de tudo, viver junto. É muito mais sobre a vivência do que sobre teorização, sobre comprovação científica. Para quem tem um interesse legítimo no compartilhamento de experiências, de perspectivas e começando pela importância de conversar sobre os processos educacionais. Pensar um pouco sobre o que representa a escola não apenas no sentido institucional, mas também podendo olhar para a vida como a verdadeira escola, né? Onde todos os processos são como aulas. E como estou trabalhando como psicólogo na Secretaria da Educação, está sendo possível observar e vivenciar diariamente como que as crianças, como que as famílias das crianças estão internalizando, vivenciando processos que vão forjar a sua identidade, que vão forjar a sua percepção da vida. Para isso, acho importante contextualizar brevemente como que está sendo o trabalho que eu estou participando dentro desses processos educacionais. Eu trabalho em um lugar que se chama Centro Integrado Multidisciplinar, que atende toda a cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. É uma proposta nova, inclusive nova no país. Não temos muitas referências desse tipo de instituição, ainda mais do trabalho do psicólogo dentro dessa instituição. Então é algo que está sendo uma experimentação nova e, como tudo que é novo, não tem um roteiro pré-estabelecido, não tem algo dado, pronto. É sobre testar, é sobre tentar, é sobre experienciar processos, colher os resultados e entender se faz sentido, se não faz, precisa de mudar a rota ou não. Esse local que eu estou trabalhando faz
pouco mais de um ano que lá estou. E no primeiro dia que eu cheguei nesse local, que eu fui visitar o lugar, quando eu fui no fundo da instituição, no quintal da instituição, eu me deparei com um espaço aberto, um terreno com uma quantidade de terra considerável, porém em desuso. Um capim alto e apenas umas bananeiras ao fundo que estava sem manejo, né, abandonada nesse sentido do manejo do ser humano. E aí a prefeitura só ia fazer a roçada de tempos em tempos, e aí o mato crescia de novo, e estava nessa dinâmica. Eu já estava em outros processos da minha vida entendendo a importância do cuidado comunitário, de poder levar para os espaços essa conexão com as plantas, com o cuidado coletivo, e propus para a coordenação de utilizar aquele espaço como um espaço pedagógico de uma horta coletiva, de canteiros coletivos, para trabalhar com as crianças e as famílias. E também disponibilizar esse espaço para todos os profissionais, para que todo mundo pudesse utilizá-lo à sua maneira, né? Para atender as necessidades de cada demanda. Esse pedido foi acolhido prontamente, e a partir disso nós criamos uma metodologia que esse espaço se intitulou como Espaço Brincar Pés na Terra. E a partir de então foi feito articulações com outras secretarias, Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura, onde foi possível conseguir insumos, né, adubo, mudas. A coordenação colocou horários na minha grade, no meu cronograma, para que eu pudesse estar no espaço fazendo a manutenção, os cuidados. E depois de um mês, os canteiros já estavam desenhados e as atividades se iniciaram com as famílias e com as crianças nessa proposta de ocupar o espaço, cuidando coletivamente. E aí a gente desenhou a metodologia da psicologia dentro da instituição, de maneira que a cada semana a gente trabalhasse ou com as crianças, ou com as famílias, ou com as famílias e as crianças juntas. A maioria dos processos de forma coletiva, grupal, e às vezes trabalhando individualmente a partir de cada demanda que a família trouxesse, né? E deu, assim, muito mais certo do que acho que todo mundo imaginava. Na verdade, acho que no início houve uma resistência gigantesca por parte de praticamente todos os profissionais que não tinham contato praticamente nenhum com planta, com horta, com esses processos. Mas aos poucos, fazendo as atividades, quando as famílias começaram a demonstrar a importância que existia em estar ali com os seus filhos, plantando junto, cuidando junto, trocando saberes, nós percebemos que a potência desse tipo de trabalho, no sentido
do pertencimento que esse trabalho traz é de fundamental importância. E a gente segue, né, hoje já com essa proposta consolidada, fazendo esse tipo de trabalho, e nós já colhemos muitos frutos. E aí quando eu falo de colheita de fruto, eu digo tanto sobre a colheita concreta de alimentos, de plantas. Toda semana a gente colhe algumas coisas e compartilha com as famílias, compartilha com a comunidade, com os trabalhadores. Esse processo proporcionou uma vinculação com os adultos responsáveis e com os estudantes que é sem precedentes. Pensa que a criança que nunca plantou nada, poder plantar uma semente no solo, depois de alguns meses ou de algumas semanas, ver aquela semente germinar, acompanhar o crescimento, ajudar a cuidar, poder colher uma abóbora, uma berinjela, um quiabo, uma banana e uma batata doce, várias coisas. E participar ativamente do processo fez com que e faz com que as crianças tenham uma conexão com a vida, com a terra, com as relações de modo processual, né? Essa palavra talvez seja uma das palavras-chave para a gente pensar o quanto que atividades processuais carregam uma potência de transformação e de formação da identidade da criança que poucas aulas dentro de uma sala de aula, dentro de um contexto que a gente vem acompanhando, né? Assim, é muito diferente, é muito potente e traz muito sentido, não só para as crianças, mas também para com as famílias. E aí é nesse ponto que eu gostaria de tocar e pensar junto com vocês. Como as escolas, de maneira geral, via de regra, estão conseguindo se conectar com a comunidade. Está sendo possível se conectar com a comunidade? A primeira pergunta é essa. Está tendo algum tipo de conexão com a comunidade, com as famílias dentro das escolas? Se sim, que tipo de conexão é essa? É chamar a família uma vez por mês para uma reunião pedagógica e falar que o estudante está bem ou está com dificuldades, é importante? É importante, mas esse tipo de vinculação está sendo transformadora para o contexto comunitário? A gente vê as famílias empolgadas com a escola, participando junto, interagindo, se sentindo pertencentes? Bom, na minha experiência, a resposta na maioria das vezes é não. Pelo contrário. O que é possível perceber é um distanciamento e um abismo entre o papel da escola, o papel da família e o papel do estudante, dos professores, da gestão, e uma falta de comunicação e principalmente de vinculação e pertencimento ao processo educacional.
Então, quando é possível trazer a família para dentro do contexto e fazer atividades diversas e dar espaço para que essas famílias expressem o que elas precisam expressar, a gente começa a perceber que as dificuldades dos estudantes são um sintoma de uma raiz anterior, que diz respeito aos adultos responsáveis por essa criança. Falando assim, parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, porque apesar de ser óbvio que a criança é um galho de uma raiz mais velha, mais profunda, que são os pais, que são os avós, que são a comunidade. Quando a gente olha para essa dimensão e traz uma validação de que trabalhar apenas com o estudante e apartar a família do processo não tem tido um alcance, uma potência de formação dessas crianças, desses estudantes para a vida. E aí a gente vê um processo educacional muitas vezes muito adoecido, e adoecido não apenas pensando nas crianças, mas adoecido nas crianças, nos professores, nas gestões, nas administrações, na família, na comunidade. E se a gente for destrinchar, a gente vai chegar em vários estratos, em várias camadas, e no final das contas a gente pode pensar que a nossa sociedade, de via de regra, está desconectada de uma saúde integral, de uma saúde comunitária, de uma saúde comum. Até aqui faz sentido para você que está ouvindo, para você que está aí refletindo? A proposta não é eu trazer ensinar alguma coisa, mas compartilhar olhares e refletir junto, né? Qual que é o nosso papel? Nosso papel enquanto profissional, nosso papel enquanto pai, mãe, vô, vó, estudantes. E aí, dito isso, fazendo essa contextualização, gostaria de trazer para vocês alguns exemplos de atividades e processos em curso que estão acontecendo e que, ao meu ver, estão tendo uma importância, uma relevância gigantesca na vida das pessoas. Bom, eu vou começar, inclusive, por essa ação que eu estou fazendo agora, que acho que caracteriza muito bem um dos processos que estão ocorrendo. O que eu estou fazendo aqui? Reconhecem isso? Ontem eu fiz uma colheita aqui no quintal de mandioca e hoje eu estou fazendo esse trabalho de preparar as manivas
as estacas, cada estaca dessa vai se transformar num novo pé de mandioca. Cada olhinho, né, cada pedacinho desse daqui é um potencial rebroto onde vai nascer uma nova planta e gerar mais mandioca. Tá, e aí o que isso quer dizer, o que isso tem a ver com educação, o que isso quer dizer a nível pedagógico, processual? Bom, isso quer dizer que essas estacas serão plantadas em alguns locais. Eu vou replantar um tanto aqui no quintal, vou compartilhar um pouco com os meus vizinhos, vou compartilhar um pouco com alguns amigos e amigas que estão fazendo um trabalho em uma escola estadual com adolescentes. Eles estão fazendo um processo de agrofloresta dentro da escola. Toda semana está tendo um mutirão, né? Mutirão, para quem não sabe, é esse processo coletivo de se juntar e trabalhar junto no cuidado com a terra. E está sendo um processo incrível, maravilhoso, de cuidado, que outro dia eu trago alguém para falar mais sobre esse processo. Mas né, vai ser disponibilizado um tanto para eles vão plantar com os adolescentes nessa escola, vou levar um tanto para o local que eu trabalho, para plantar com as crianças, para plantar com as famílias. E aí, voltando né, para esse contexto desse local que eu trabalho, o que tem acontecido lá constantemente é que as famílias, entendendo que aquele espaço pertence a elas, elas estão trazendo semanalmente, sem que haja um pedido, sem que haja como se diz, não é uma obrigação, é simplesmente um desejo de fazer parte, de participar. Então, semana passada, um senhor, um avô de uma criança, trouxe um fruto de coité, parece uma bola enorme, né, que é uma planta que ele conseguiu muito tempo atrás, né, e vem plantando na sua propriedade e quis nos presentear com isso. Também trouxe uma espiga de milho branca, de fazer canjica, né, para a gente também plantar. A gente entregou um milho crioulo vermelho para ele plantar onde ele tem esse processo de agricultura. E aí as famílias estão trazendo, às vezes traz sementes. Tem uma outra avó que levou sementes de abóbora e a gente já deve ter colhido, não sei ao certo, mas já deve ter colhido coisa de umas 30 abóboras e foram espalhadas né, para várias famílias, para vários trabalhadores. Um alimento orgânico, um alimento que é cuidado pela comunidade, que tem um valor inestimável, né? Um valor da vida, né? Que não dá para medir monetariamente. Porque tem a ver com esse processo, tem a ver com essa vinculação, tem a ver com essa participação coletiva. E aí quando a gente pensa, né, mas o que isso tem a ver com processos pedagógicos, com educar crianças? Ao meu ver, é uma forma prática, lúdica, de trazer para perto toda a família. E aí no processo que a gente está ali junto,
aquela avó, aquele avô, aquela mãe, aquele pai, aquele filho, aquela filha tenha a condição de conversar, de aprender, de ensinar todo mundo junto. Não existe uma hierarquia, um palanque em que há uma pessoa com o suposto saber, que seria o professor, a professora, ali na frente da sala, e aquelas cadeiras enfileiradas, onde as crianças estão ali, ouvindo, né, aprendendo, mas muitas vezes sem uma conexão de participação, né, de interação, de curiosidade, de prática. E aí, quando a gente traz esse contexto em que eles têm abertura para aprender e para ensinar ao mesmo tempo, uma coisa horizontal, muitas coisas maravilhosas acontecem, porque a criatividade da criança é como um alimento, uma nutrição para o adulto, que muitas vezes está num processo tão rígido, de um cotidiano tão fechado, de acordar, trabalhar, voltar para casa cansado, com pouco espaço para diálogo, aí cada um pega seu celular, dentro da própria casa, cada um está no seu mundo, e às vezes a criança está acessando conteúdos ali inapropriados, o adulto também acessando conteúdos inapropriados, e aí entenda inapropriado como um universo vasto, né? Que pode ser desde de conteúdos que não são para a idade daquela pessoa, ou que, mesmo que seja para a idade daquela pessoa, não estão trazendo um aprendizado, não estão trazendo uma conexão, uma nutrição para a vida cotidiana daquela pessoa. Muitas vezes é um entretenimento que é só para distrair aquela pessoa que está cansada, que não quer pensar, que não tem nem condição de internalizar algo, de tão lotada que ela está, de tão estagnada que ela está dentro de si, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, né? E muitas vezes então esse processo tecnológico está atrelado a, bom, agora eu cheguei em casa, já fiz minha obrigação diária e agora eu vou aqui, não vou fazer nada, só vou ver um negócio que vai ficar aqui me distraindo. Bom, nada contra isso, né? Às vezes é importante que a gente tenha esses momentos de não fazer nada e ver qualquer coisa, mas eu acho que quando a gente pensa num contexto de conexão com a vida mais profunda e do que está formando as nossas crianças, a gente precisa de mais. A gente precisa de coisas que realmente façam sentido, que tenham um valor simbólico, concreto, relacional, que as crianças possam aprender com seus pais, com suas mães, com seus avós. Então a gente tem vivenciado, né, é muito legal esse processo de cuidado com plantas, pensando nos idosos, pensando nas pessoas mais velhas, que são as que mais conhecem sobre os processos de conexão com a terra. Muitas vezes nasceram em contextos rurais e têm dentro de si conhecimentos importantíssimos sobre como manejar as plantas, de como plantar, de como ter um alimento saudável, mas muitas vezes morrem com aquele conhecimento, né, e os seus filhos, os seus netos não absorvem, muitas vezes não têm nem interesse de saber e não fazem ideia da importância de se preservar esse conhecimento, de passar para frente.
Então esse daqui é um dos exemplos, né, que eu queria trazer para vocês, que é essa coisa da gente, dos processos de plantio, de replicação de plantas em vários espaços, da troca de saberes, de sabores. E outra coisa é o cultivo do viveiro. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como que tá o viveiro aqui de casa. Lá no trabalho também tenho cuidado de um viveiro com as plantas só lá do espaço. Então, constantemente a gente faz campanhas, é uma campanha perene, na verdade, né? Qualquer momento, qualquer pessoa, qualquer família, qualquer trabalhador pode trazer algum recipiente reciclável que iria jogar fora e que vai se transformar em vaso, né? Um exemplo. Aqui um pote de plástico que era um recipiente de suco e que se transformou em vaso, né? Bem simples, né? Só cortar aqui em cima, fazer uns furos embaixo para drenar a água e se transforma nesse receptáculo para a gente plantar tanto de semente como de estaca. Eu particularmente gosto muito de fazer muda de estaca. Aqui nesse recipiente tem cinco plantas diferentes plantadas. Penicilina, Ora pronobis, lanterna chinesa, patchouli e crajiru. Sem contar as plantinhas que vão nascendo espontaneamente aqui, que vem através de sementes, né? Enfim. E aí quando a gente pensa nessa ação das famílias, das pessoas, de todo mundo que está envolvido, poder ter essa percepção de que qualquer recipiente pode se transformar num vaso, e aí isso já traz uma consciência de resíduo, né? Do que a gente vai fazer com os nossos resíduos, que é um dos temas, ao meu ver, que mais deveria ser trabalhado dentro das escolas também. Se toda a escola tivesse um processo de manejo de resíduo, isso mudaria o cenário das nossas cidades. Pensa que tem escolas que têm mais de 1.000 alunos. Se houvesse um trabalho constante, processual, das famílias levarem os seus resíduos recicláveis, transformarem isso em vasos e as crianças fazerem mudas junto com os professores, junto com as famílias, nós teríamos uma quantidade de plantas sendo produzidas gigantesca, muito grande, tanto para se plantar dentro da escola, como também da gente pensar em reflorestamento urbano. Tá. Mas não para por aí, né? Quando a gente pensa em gestão de resíduo, nós também podemos pensar que cada escola pode e deve trabalhar a questão do resíduo orgânico. O que é resíduo orgânico? Tudo que a gente produz na cozinha, que a gente joga fora e que é orgânico, desde de uma planta, né? Usou uma planta, o cabo não foi usado, a gente coloca dentro da sacolinha plástica junto com um monte de outros lixo, isso vai para o aterro sanitário, e aí a gente tem os problemas do aterro sanitário que eu não vou me ater aqui, mas vou olhar mais para o sentido do que a gente pode fazer com isso, das soluções possíveis. E aí quando a gente pensa em soluções possíveis, nós precisamos de olhar para o processo de compostagem, que é um processo vastíssimo, com várias formas de ser feito, e que cada escola poderia se adequar
à sua realidade, à sua necessidade, mas é um processo vital pensando em como a gente faz a gestão das nossas cidades. Infelizmente, as prefeituras, na sua grande maioria, não têm um olhar cuidadoso para essa questão. E em torno de 50% do nosso lixo é de resíduo orgânico. E todo esse resíduo orgânico pode ser transformado em adubo. Então é um ciclo que, se a gente soubesse relacionar com esse ciclo, a gente transforma o que hoje é jogado no lixão, jogado nos aterros e contaminado a nossa terra, o nosso lençol freático, o nosso ar. A gente pode transformar isso em adubo, e aí transformando isso em adubo, consequentemente a gente vai nutrir a terra, consequentemente a gente vai nutrir os alimentos, as plantas que estão na terra, consequentemente a gente vai nutrir o nosso corpo. Está tudo conectado. E mais do que isso gera consciência da nossa pegada dentro do planeta Terra. Assim como o Ailton Krenak, que é uma liderança indígena, que é uma das minhas principais referências, fala, nós precisamos de pisar mais leve na terra. A gente precisa pisar mais suave, porque a nossa pegada está sendo muito pesada, muito destrutiva. E olhar para a gestão de resíduos e para a consciência ambiental, para a consciência ecológica desse ecossistema que a gente faz parte, ao meu ver, é uma das matérias mais importantes que as famílias e os estudantes deveriam estar processualmente inseridos, participantes. Não é papel apenas da escola. Eu não estou aqui querendo dizer que a escola deveria fazer tudo isso sozinha. Não é isso. É uma questão da sociedade, é uma questão do planeta, né? Então, nós todos precisamos nos implicar de pensar esse problema, de pensar essa questão e pensar a solução. E tem várias soluções. E nem é um bicho de sete cabeças. É algo que a gente pode vivenciar tanto no nosso quintal, de uma maneira mais micro, como também de uma maneira mais macro, dentro de uma escola, dentro de uma cidade. Então aqui já essas coisas se conectam, né? E aí as mudas, né, que eu falei, o viveiro, deixa eu mostrar um pouco aqui para vocês. E aí o viveiro, né, é uma coisa bem potente, bem simbólica, né? A gente está falando sobre a produção de vida a partir da vida, a produção de vida a partir da vida, né? Quando eu pego um galinho desse tamanhozinho aqui de hortelã gorda,
e coloco aqui nesse vasinho, já está com o brotinho, já formou uma nova vida. Aqui pode ser transportado para qualquer lugar. E aí vai virar mais uma moita de alimento, de medicina. E aí a gente pode estudar sobre cada planta. Aí a gente pode proporcionar nutrição para cada demanda que aquela pessoa, que aquele núcleo familiar está precisando. Hoje em dia é muito comum ver, né, as crianças e os adultos debilitados na sua saúde física, com a imunidade baixíssima, com o consumo de alimento ultraprocessado, com o consumo excessivo de açúcar, de refrigerante, de enlatado, de comida que não é comida, né? de coisas que são criadas em laboratório, e aí você vai ler o rótulo da coisa, você vê uns 15 nomes, tudo diferente, que você nunca ouviu falar, você nem sabe do que você está se alimentando, e é uma fração mínima, muitas vezes, de alimento de verdade. E isso é seríssimo, né? Isso é seríssimo. Nós precisamos de comer alimento de verdade. A gente está falando da nossa composição. E aí, quando as nossas crianças crescem achando que alimento de verdade é o que tem na gôndola do supermercado, quando a gente cresce sem contato com uma horta, sem contato com a planta que cresce, você colhe e come e sente aquele gosto oriundo da terra, da nutrição que vem da terra, essa falta de conexão gera muitas vezes uma disfunção de diversas ordens, inclusive de aprendizagem. Né? Lá onde eu trabalho, a gente atende crianças com dificuldade de aprendizagem, com risco para transtorno de aprendizagem. E aí, déficit de atenção, hiperatividade, né? Dificuldade de reter o conhecimento. E aí, atrelado a isso, uma propensão de inúmeros diagnósticos vinculados às crianças, pais e mães que muitas vezes tratam da questão como se a criança fosse o problema, mas que esse problema não tem nada a ver com o contexto da família, com os adultos responsáveis. Isso representa uma cisão, uma coisa esquizofrênica até, nesse sentido de não perceber o quanto que cada criança está vinculada a um contexto. Ela não é separada. O problema não cai do céu e se acopla na criança do nada. Isso é uma loucura. A gente pensar dessa maneira, aí rotular a criança, diagnosticar a criança, medicar a criança. E aí? Resolveu o problema? E eu não estou falando com isso que a medicação não é importante, que o diagnóstico não é importante. Não é sobre isso. Mas como que a gente está solucionando ou buscando solucionar causas de problema olhando só para o galho da árvore. Ah, o galho está doente. Tá, o galho está doente. E você acha que o problema está apenas no galho? Se a gente for lá passar um remedinho no galho, acabou o problema? Ou será que esse problema está vinculado ao tronco da árvore, à raiz da árvore, inclusive a processos que nem são visíveis aos olhos, porque estão submersos, estão intrínsecos, é para dentro. O que se manifesta para fora é um sintoma. O que está causando aquele sintoma está para dentro, está na raiz.
Então a gente precisa olhar para as raízes. E as raízes têm a ver com a nossa ancestralidade, tem a ver de onde a gente veio, para onde a gente está indo. As raízes têm a ver com a nossa conexão com a Terra. Sem conexão com a Terra, a gente se conecta com o quê? Com o celular? Pede o iFood. Pede um McDonald's. Só clicar o botão. Uma delícia, né? Que coquinha gelada, gostosa. Que hambúrguer maravilhoso. É essa a nossa conexão? É assim que a gente está se nutrindo? Então, esses temas são temas todos conectados, todos. Eu poderia ficar aqui falando durante horas de como as coisas se relacionam, como as coisas se conectam, como as coisas se dão. E você? Como que você vê todas essas questões? Como você participa do processo do seu filho, da sua filha, dentro do contexto educacional? Você percebe que as dificuldades dessas crianças está atrelado às suas dificuldades? Você percebe que a falta de conexão dessas crianças com os processos está conectada à sua dificuldade de se conectar com os processos? Você percebe que a dificuldade das crianças de expressarem o que estão sentindo, de expressarem as suas necessidades, de se comunicarem de maneira objetiva, assertiva, está conectada à sua dificuldade de comunicação? Vamos pensar nisso junto. Vamos olhar para as possibilidades juntos. É necessário para a gente parar de reproduzir o que a gente vem reproduzindo, essa normalidade, como diz Hermógenes, essa normose, né, essa coisa doentia que se transformou normal. Deus me livre de ser normal, né? Citando Hermógenes, que foi um professor de yoga maravilhoso, que viveu aí quase 100 anos ensinando sobre como a gente pode se conectar com a vida, como a gente pode se conectar com o corpo, como a gente pode se conectar com essa grandiosidade que é a vida. É isso, por hoje fico aqui, e quem tiver mais interesse em conversar sobre processos educacionais atrelados à saúde mental, à saúde comunitária, ao cuidado com a terra, ao manejo do que a gente produz, dos nossos resíduos, fala aqui comigo, deixa no comentário a sua percepção, vamos pensar junto. Obrigado pela sua escuta, pela sua atenção. Tamo junto. Somos rizoma.